Você já pode ir abrindo comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Vamos continuar hoje a nossa série de exposições. Neste livro de Salomão, hoje nós vamos fazer a leitura e estudarmos, com a graça de Deus, Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18. Eclesiastes 1, 12 a 18. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, então, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri também que isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No ano de 2015, a BBC Brasil lançou uma reportagem que tinha o título O Surpreendente Lado Ruim de Ser Inteligente. E ela relata uma pesquisa que foi feita com 1.500 crianças nos Estados Unidos que tinham um alto QI, um alto quociente de inteligência. E algumas dessas crianças se tornaram grandes gênios, grandes empreendedores, ganhavam muito dinheiro, mas no nível médio, o estudo percebeu que as taxas de divórcio, alcoolismo e suicídio eram semelhantes aos das pessoas normais, aos das pessoas que tinham uma inteligência comum. E a reportagem, ela diz assim, abre aspas, a moral da história é que, na melhor das hipóteses, um grande intelecto não faz diferença em relação à sua satisfação com a vida, e na pior das hipóteses, ele pode significar uma sensação maior de vazio. Essa é a conclusão da reportagem. Na melhor das hipóteses, um grande intelecto não fala nada sobre a nossa satisfação com a vida, mas na pior das hipóteses, significa uma sensação ainda maior de vazio. E quando eu estava lendo essa reportagem, o que eu achei interessante é que essa mesma conclusão foi a que Salomão chegou nesse texto. A diferença é que Salomão chegou a essa conclusão 3.000 anos antes. 3.000 anos antes dessa reportagem, Salomão chegou a essa mesma conclusão. E é isso que ele vai nos mostrar aqui nesse texto. Lembrando que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Quando o livro de Reis vai relatar a sua sabedoria, ele diz que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. E o texto diz que Salomão compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Ele estudou sobre as plantas, desde o cedro do Líbano até a planta que nascia nos muros. E ele estudou, diz o texto, sobre os quadrúpedes, as aves, os répteis e os peixes. Salomão não era apenas alguém que entendia de uma coisa, uma área do conhecimento, mas ele entendia de tudo, desde botânica, literatura, biologia. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Portanto, esse texto é de alguém que experimentou o que está falando, é de alguém que está no final da sua vida e tem conhecimento de causa. E Salomão, nesse texto, ele vai relatar a sua própria experiência.
Ele vai dizer aqui, ele vai nos mostrar que ele tentou buscar o sentido da vida no conhecimento. Ele tentou buscar quem ele era, a sua identidade. Ele tentou definir pela sua própria e grande sabedoria. E o que Salomão então vai relatar nesse texto, a ideia central de todo o texto, é que buscar o sentido da vida no conhecimento é correr atrás do vento. A razão da nossa existência, segundo Salomão, não pode ser encontrada na sabedoria. E por isso que o tema do sermão de hoje é idolatrando o conhecimento. Idolatrando o conhecimento. E nesse texto, Salomão, quando ele investigou a sua vida, quando ele investigou sobre como é buscar o sentido da vida no conhecimento, ele vai nos trazer 4 verdades que ele descobriu. Ao analisar a sua vida em retrospecto, ele descobriu 4 verdades nesse texto, tá bom? E nós vamos passar por cada uma delas. A primeira verdade que Salomão vai nos apresentar aqui, e é o lado positivo do conhecimento, é que a busca pelo conhecimento é inevitável. Salomão entendeu que o ser humano é um ser que busca conhecimento por natureza. Olhem comigo no versículo 13. Ele diz que se dedicou a investigar e a se informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. E aí ele percebe que isso é um enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Então veja aqui, Salomão diz que este trabalho, eu vou chegar no enfadonho um pouquinho depois, tá? Mas este trabalho foi imposto pelo próprio Deus. E que trabalho é esse? O trabalho de descobrir e pensar acerca de todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Salomão está dizendo que a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria é inevitável. Em Gênesis, nós vemos que no início de tudo, Deus deu uma tarefa para o homem, que ele pudesse dominar sobre a terra, dominar sobre os animais da terra, cultivar a terra. E isso, obviamente, envolvia o intelecto, envolvia o pensar, envolvia o raciocinar. Então Salomão, ele segue na mesma linha e diz que Deus nos deu essa tarefa de examinar, de estudar, de pensar a respeito de tudo o que se faz debaixo do sol. E é por isso que nós somos pessoas que amam conhecer. Nós somos pessoas, nós somos seres que conhecem. Não importa o que façamos da vida, nem de onde somos, nem o nível de escolaridade a que fomos submetidos, isso não importa. Nós somos seres que sempre estamos atrás do conhecimento. Talvez você diga assim, mas Léo, eu não gosto muito de ler, nunca gostei de estudar, mas ainda assim você gosta de conhecer alguma coisa. Eu gosto de conhecer alguma coisa. Nós gostamos de conhecer alguma coisa. Por exemplo, algumas pessoas amam conhecer coisas sobre futebol, amam saber as últimas notícias, ouvir as notícias no rádio, na televisão, os últimos lançamentos, os spoilers das séries que a gente gosta. Veja, o conhecimento não é simplesmente abrir um livro, mas toda a nossa vida é em busca de conhecer alguma coisa, de saber alguma coisa, de entender alguma coisa. A questão não é se lemos livros ou não, ou se temos algum doutorado ou não. Cada pessoa nesse mundo ama conhecer. Cada um de nós fomos feitos com intelecto por Deus para ser usado. Deus nos fez para usarmos a nossa cabeça. E é importante nós entendermos isso, porque o livro de Eclesiastes, ele tem um tom meio negativo. E principalmente nesse texto, Salomão vai nos apresentar aspectos negativos da busca pelo conhecimento. Mas é importante entender esse primeiro ponto, porque Salomão não está falando contra o próprio conhecimento, contra o conhecimento em si. Lembra no início do texto, no início do sermão, nós vimos que Salomão entendia tanto da lei de Deus, quanto das plantas. Salomão entendia tanto sobre política e como governar o povo, quanto dos animais, dos répteis, das aves. O conhecimento em si não é ruim. Quando Deus pede para Salomão e o permite pedir alguma coisa, e Salomão pede por sabedoria, o autor do livro de Reis vai dizer que isso agradou ao Senhor. Portanto, sabedoria em si
não é ruim, tá bom? Isso é extremamente importante termos isso em mente, porque agora Salomão vai apresentar os aspectos negativos da busca pela sabedoria, quando nós começamos a idolatrar a sabedoria. Mas que fique claro, nós somos feitos por Deus como pessoas que buscam, que devem buscar o conhecimento. É bem sugestivo o fato de que Deus deixou a sua revelação em um livro. Não é bem sugestivo esse fato? Demonstrando que Ele deseja que usemos a nossa cabeça para buscar o conhecimento, para conhecê-lo. Mas agora Salomão, ele vai relatar os aspectos negativos dessa busca desenfreada pelo conhecimento. Ele vai relatar aquilo que ele descobriu, quando nós tentamos agora fazer do conhecimento, não mais um aspecto bom da nossa vida, mas um ídolo. Quando nós tentamos buscar no conhecimento mais do que ele pode nos dar. Salomão então vai apresentar, e a segunda conclusão dele nesse texto, é que a busca pelo conhecimento como sentido da vida é um fardo. Nós acabamos de ler que Salomão disse que este enfadonho trabalho foi imposto aos homens. E Salomão aqui está falando de uma perspectiva pós-queda. Se você olhar no versículo 13, ele diz, no finalzinho, que este enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens. Deus impôs aos filhos dos homens. No hebraico, no original aqui, significa, o original traz, filhos de Adão. Adão significa homem. Filhos de Adão. Os estudiosos vão dizer então que Salomão está aludindo ao fato de que isso se tornou um enfadonho trabalho depois de Adão. Talvez se Salomão estivesse escrevendo esse texto antes da queda, ele teria dito assim, que este maravilhoso trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os alegrar. Mas Salomão está falando de uma perspectiva pós-queda. Está falando de uma perspectiva pós-pecado de Adão. Nós fomos feitos para nos deleitar no conhecimento, mas a busca pelo conhecimento em si não é mais tão prazerosa quanto era para ser. Os nossos pensamentos, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa maneira de pensar também foi obscurecida pelo pecado. Os efeitos do pecado atingiram também a nossa mente. E então é por isso que essa tarefa agora de buscar conhecimento muitas vezes se torna um fardo. Mas talvez você diga assim, Léo, para mim conhecer não é um fardo. Eu amo conhecer, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Mas veja, Salomão não está falando que toda busca pelo conhecimento é um fardo. Mas sim, que quando nós buscamos o sentido da vida pelo conhecimento, quando nós idolatramos o conhecimento, quando elevamos o conhecimento a um lugar que ele não deveria estar, isso se torna um fardo. Isso se torna um fardo. Lembra que Salomão está falando, escrevendo esse livro, no final da sua vida. Talvez não tenha sido enfadonho no início, nem no meio, mas depois passou a ser. Passou a ser, porque ele buscou a razão da sua existência no conhecimento, na sua sabedoria. E é isso que vai acontecer com cada um de nós que buscarmos o sentido da vida longe de Deus. Esse é o ponto dele aqui. E agora ele vai para a sua terceira verdade, a terceira conclusão que ele descobriu nesse texto. E Salomão percebe então que a busca pelo conhecimento como sentido da vida é frustrante. Idolatrar o conhecimento é algo frustrante. E ele vai perceber isso a partir do versículo 14. Olha comigo. Ele diz que ele viu todas as obras que se fazem debaixo do sol. E ele viu então que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E ele vai repetir essa ideia no versículo 17 de novo depois. Salomão está falando, idolatrar o conhecimento, buscar o sentido da vida no conhecimento, é como querer prender a fumacinha num pote de vidro. É frustrante, é frustrante. É correr atrás daquilo que não pode ser alcançado. Além disso, ele diz no versículo 15, ele utiliza um provérbio, que aquilo que é torto não pode ser endireitado.
Salomão percebeu que é uma tarefa frustrante também, porque o conhecimento por si mesmo, ele não pode mudar verdadeiramente, profundamente, as coisas desse mundo. É isso que Salomão percebeu. Lembre-se, ele está investigando somente a vida debaixo do sol, depois da queda. E ele está dizendo que são tantos os problemas desse mundo, e o mal está tão arraigado nesse mundo, que o conhecimento por si mesmo não pode resolver. Ele diz que o que falta não pode ser contado, que há tantas coisas, esse mundo está tão quebrado, faltam tantas coisas, que a gente não consegue nem mensurar. Esse é o ponto dele. É claro que mudanças pequenas e superficiais podem acontecer por meio do conhecimento. Salomão sabia disso. Como um bom rei, nós podemos ver no início do seu reinado a grande glória, a lei sendo aplicada, a busca por Deus no reino de Israel. Mas o que Salomão está nos chamando a atenção aqui, a implicação desse texto, é que ele não pode, o conhecimento em si não pode mudar profundamente a realidade. Veja, ele está dizendo que o problema real deste mundo não é a falta de educação, nem a pobreza, nem a desigualdade social e nem o racismo. Salomão reconhece, e nós reconhecemos, que tudo isso são problemas e devemos lutar contra isso, mas o problema maior é que esse mundo está debaixo da maldição do pecado, e isso o conhecimento não pode mudar. O conhecimento, a sabedoria, pode mudar apenas superficialmente. O problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é um coração corrupto. Não adianta ficar fazendo apenas lei pode mudar, pode diminuir, mas nunca vai ser extirpado. Quando nós olhamos no ranking dos países de corrupção, só existem os menos corruptos, não existe país sem corrupção. Porque o problema do homem, o nosso problema, o problema da política não é a corrupção, mas é que ela está sendo feita por corações corruptos. E muitos desses são os que estudaram nas melhores faculdades, os que têm o maior conhecimento. Veja, é isso que Salomão está falando. Não consegue mudar profundamente a realidade. O conhecimento sozinho não consegue resolver todos os problemas. Nós não estamos falando aqui contra, mais uma vez, isso tem que ficar claro, lembra do primeiro ponto, contra o conhecimento em si. Escolas públicas são um legado da reforma protestante, e nós devemos lutar sim por uma educação melhor para as pessoas, para que o governo invista mais na educação, mas também temos que ter em mente que a educação pode mudar somente a posição social de uma pessoa, mas não seu coração. É isso que Salomão está nos ensinando. Devemos lutar sim, com toda certeza, por mais educação, mas devemos lutar ainda mais pela propagação do Evangelho, que é a única coisa que pode mudar verdadeiramente. Esse é o ponto. Educação em si não consegue mudar o maior dos problemas. Eu poderia aqui citar vários exemplos. Japão, um dos países mais educados do mundo, mas bem conhecido pelos seus problemas mentais, pelas suas altas taxas de suicídio. Noruega, um dos melhores países para se viver, mas em toda a Europa, é o segundo país onde mais jovens morrem por overdose de drogas. Então veja, parece que o conhecimento, ele muda a superfície, ele maqueia, mas ele não consegue mudar o coração. Isso é o que Salomão chegou, quando ele fez uma retrospectiva da sua vida. Essa é a conclusão a que ele chegou. Então, essa é a terceira verdade desse texto. Primeiro, a busca pelo conhecimento é inevitável. Segundo, a busca pelo conhecimento como sentido da vida é um fardo. Terceira verdade de Salomão, a busca pelo conhecimento como sentido da vida é frustrante. E agora, a sua última conclusão nesse texto. A busca pelo conhecimento como sentido da vida não satisfaz o maior anseio do ser humano. É isso que o Salomão chegou à conclusão. Veja, o anseio último de cada um de nós é encontrar a felicidade. Blaise Pascal, um filósofo cristão do século XVII, diz assim: todos os homens buscam a felicidade. É isso que motiva as ações de todos os homens,
mesmo dos que tiram a própria vida. Todo mundo está atrás da felicidade. Salomão também queria encontrar a felicidade. A busca pelo sentido da vida é a busca por algo que te dá razão de viver, que te traz felicidade. Ninguém quer encontrar tristeza. Quem busca o sentido da vida no prazer, no dinheiro, no trabalho ou na sabedoria, como Salomão aqui, quer apenas encontrar a felicidade no final. Mas olha comigo o que Salomão encontrou no versículo 18. Ele percebeu que na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor, a sua frustração, a sua tristeza. Salomão entendeu que buscar o sentido da vida no conhecimento é encontrar a tristeza, justamente o oposto do que nós queremos, quando queremos descobrir o nosso propósito, quando queremos entender para o que fomos feitos, quando queremos buscar o sentido da vida. Salomão percebeu que quem aumenta o conhecimento, aumenta também o sofrimento. E uma pequena ilustração disso, nós já experimentamos na nossa vida diária. Quantas vezes a gente escuta falar de problemas, tem conhecimento de problemas, e isso nos deixa mais tristes. Às vezes assistimos um jornal e temos que desligar no meio, e a sensação é de que eu seria mais feliz, eu não seria tão triste, se eu não soubesse desse problema novo que está tendo, se eu não soubesse dessa nova variante que está tendo. Salomão está falando que buscar o sentido da vida no conhecimento é potencializar esse tipo de sofrimento. E aquela reportagem que eu citei no início chega à mesma conclusão, que as pessoas que são muito inteligentes, elas têm dimensões de problemas muito maiores do que nós, meros mortais, temos. Por causa disso, quanto mais conhecimento nós temos, mais conscientes acerca dos problemas nós ficamos, mais conscientes acerca das falhas nós ficamos, e isso traz mais sofrimento para nós. Buscar o sentido da vida no conhecimento é potencializar esse tipo de sofrimento. É isso que Salomão está dizendo. Portanto, a sabedoria, o conhecimento, buscar o sentido da vida, nessas duas coisas, é Hevel de Salomão. Ela não dá segurança, ela não dá satisfação, ela não traz felicidade. Correr atrás da sabedoria deste mundo, lembra que Salomão está falando da vida pós-Adão, debaixo do sol, é como correr atrás do vento. Então essas foram as 4 conclusões que Salomão percebeu ao analisar a sua vida. Que a busca pelo conhecimento é inevitável, Deus impôs isso aos filhos dos homens. Que a busca do sentido da vida no conhecimento é um fardo, é frustrante, e ela não satisfaz o maior desejo do coração humano, que é encontrar a felicidade. E a grande pergunta que fica ao estudarmos esse texto, e a única aplicação aqui desse sermão é fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque a grande pergunta que surge dessas páginas das Escrituras é: será que eu e você estamos caindo no erro de Salomão? E talvez você responda assim: não, Léo, isso é tentação para filósofo, isso é tentação para cientista, isso não é tentação para mim. Será? Existe algo por trás da busca de Salomão pelo sentido da vida no conhecimento. Veja, Salomão tentou encontrar no conhecimento satisfação na vida, tentou encontrar felicidade, tentou encontrar prazer para satisfazer o seu coração, tentou encontrar solução para os problemas desse mundo. Salomão buscou tudo isso na sabedoria, e isso tem um nome: idolatria. Por isso que o título é Idolatrando o Conhecimento. Salomão, ele começou a colocar o conhecimento e a sabedoria num patamar em que ela não deveria estar. Que ela não deveria estar. E eu e você podemos cair no mesmo erro de Salomão. A idolatria do conhecimento. A idolatria do conhecimento. De começarmos a achar que o conhecimento em si pode satisfazer, pode trazer felicidade, pode resolver nossos problemas.
E nós podemos cair nesse erro aqui com muito mais facilidade e sem consciência. Nós vivemos em uma época que idolatra o conhecimento. Nós vivemos em um mundo em que conhecimento é praticamente tudo na vida. Nós temos que reconhecer que somos influenciados por isso. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, os exemplos para os pais. Muitas vezes, os pais, nós, corremos o risco de fazer com que os nossos filhos pensem que o conhecimento vai resolver o problema deles. Quantas vezes nós já ouvimos, ou até mesmo alguns pais falaram essa frase: estude, moleque, para ser alguém na vida. E muitos pais vivem e morrem para que seus filhos estudem, tenham um diploma, fazem disso o sentido e o propósito da sua vida. E isso em si é maravilhoso. Isso em si é maravilhoso. Só que o problema é que muitas vezes, nas entrelinhas, nós estamos prometendo aos nossos filhos o que o conhecimento não vai dar para eles. O conhecimento não vai dar felicidade, não vai fazer deles alguém na vida. Não vai. Incentive-o a fazer faculdade, mas também deixe bem claro que a realização última dele só é possível em Deus. Olha como os pais muitas vezes idolatram o conhecimento. Muitos de nós investimos mais tempo para que nossos filhos sejam engenheiros, sejam advogados, sejam médicos, e o tempo para que eles sejam discípulos de Jesus é ínfimo, ou nem existe. A gente delega para a igreja. O que é isso? Idolatria do conhecimento. A gente faz de tudo para que nossos filhos estudem na melhor da faculdade, mas a gente não faz muita coisa para que eles conheçam a Jesus. Idolatria do conhecimento. É um desequilíbrio, é elevar o conhecimento a uma importância que ele não deveria ter. Conhecimento é maravilhoso e é muito bom no seu devido lugar. Eu tenho visto uma tentação na minha vida como pai de criança pequena, e também ao olhar e ler sobre paternidade, maternidade de crianças pequenas, e eu vejo que muitos de nós, pais de crianças pequenas, temos a tentação de querer transformar os nossos filhos em pequenos Einsteins. A gente quer que eles decorem todas as coisas, a gente quer que eles saibam ler antes de todo mundo. O seu filho leu com 5, o meu leu com 4. A gente quer que eles saibam todas as palavras difíceis, mas para quê? Para nos compararmos, para mostrar para o outro, para se comparar com o filho do outro. E o tempo gasto para ensinar os nossos filhos nas Escrituras, para orar com eles, é ínfimo se comparado ao tempo que nós gastamos para fazer eles os nossos troféus, para ficarmos mostrando por aí. O que é isso? Idolatria do conhecimento. É um desequilíbrio aqui. Investimos nosso dinheiro, nossos esforços, tudo para tornar os nossos filhos os nossos troféus, por meio do conhecimento. Mas ensiná-los o caminho de Jesus, ensiná-los a respeito do Evangelho, é isso aqui, comparado com o tempo gasto, trazendo conhecimento para eles. O que é isso? Idolatria do conhecimento. Veja, não está tão longe. Não está tão longe esse erro das nossas vidas, não. Um outro exemplo disso é na nossa vida cristã agora, todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão. Faça essa pergunta para si mesmo. Como é a minha vida de oração em comparação com o meu tempo de leitura da Bíblia e de outros livros teológicos? Eu tenho percebido uma tendência na igreja em geral, uma tendência de que as pessoas sentem o maior prazer, e eu já me incluí nisso, o maior prazer lendo livros, o maior prazer vendo vídeos no YouTube de teologia, mas não conseguem orar 5 minutos. Resumimos a nossa vida cristã a estudo, a nossa vida devocional a estudo, a estudo, a estudo. O que é isso se não cair no erro de Salomão? Estudar é muito bom, ver vídeo de teologia e leitura é muito bom, mas não é suficiente. E nós sabemos disso.
Eu e você sabemos disso, que leitura não é tudo na vida cristã, mas ainda assim, nós temos muito mais prazer em geral, em estudar, 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 e na hora de orar, não conseguimos. O que é isso, se não cair no erro de Salomão? Uma outra maneira de cairmos nesse erro, é nos perguntarmos, qual é o nosso envolvimento com a igreja? Qual é o nosso envolvimento? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã de domingo e nós não nos envolvemos com nada. O que é isso se não achar que apenas alimentar a mente com a pregação é suficiente? Que apenas vir aqui, escutar 2 músicas e uma pregação de 50 minutos, já está bem, estou bem tranquilo, só domingo que vem que eu vou voltar. Só domingo que vem que eu vou me envolver. Só domingo que vem, e durante a semana não se envolve com os irmãos da igreja, não se envolve com a igreja, não serve, não faz nada. O que é isso? É idolatrar o conhecimento. É elevar o conhecimento a um nível que ele não deveria estar. O conhecimento é muito bom, mas nós temos outras áreas da vida que precisamos investir. Eu não estou falando contra o conhecimento em si, meu irmão. O que eu estou dizendo é que ele não é tudo. É que ele não é tudo. Há uma tentação entre os jovens também, de achar que eles só vão ser alguém na vida depois de fazerem faculdade, mestrado, doutorado, e fazem disso a busca da vida deles. O que é isso, se não idolatrar o conhecimento? Meu irmão, o conhecimento é maravilhoso, eu não estou falando contra o conhecimento, mas ele tem o seu devido lugar. O erro de Salomão foi ter idolatrado o conhecimento, e eu e você podemos estar caindo nesse erro. Eu e você podemos estar caindo nesse erro. Esses foram apenas alguns exemplos que mostram que sim, é muito mais fácil do que imaginamos cair no erro de Salomão. E para concluir esse sermão, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 8. Diz assim o apóstolo Paulo: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, refúgio, esterco, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10. O que eu quero é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte. Até aqui. Um texto bem conhecido do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um mini Salomão. Existem alguns estudiosos que dizem que Paulo foi o maior pensador do seu tempo. Não apenas o maior pensador da teologia cristã, mas do seu tempo, comparado com todas as pessoas daquele império que ele estava vivendo. E isso não são apenas teólogos cristãos que reconhecem. Pessoas não cristãs reconhecem em Paulo um grande sábio, um grande intelectual, um grande acadêmico. Como cidadão romano, Paulo tinha um bom status na sociedade e com certeza teve acesso a uma boa educação. Além disso, como fariseu, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquele tempo.
Paulo era um erudito, um acadêmico. Quando nós olhamos nas suas cartas, grande conhecimento de filosofia grega, de retórica, de literatura, de argumentação. Mas nesse texto, Paulo diz que ele considerou tudo que ele tinha como perda. Comparado ao quê? Ele diz no versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É isso que ele diz. Paulo considerou todo o seu conhecimento, toda a sua vida, toda a sua justiça, toda a sua maneira de viver, todas as suas credenciais, como perda, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Paulo nunca deixou de estudar, mais uma vez, Paulo sempre foi um erudito, um acadêmico. Mas no início do versículo 10, ele diz qual é o seu maior desejo, o maior conhecimento que ele quer: o conhecimento de Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Essa é a ideia do início do versículo 10. Paulo está nos mostrando que só existe um tipo de conhecimento que sacia. Um tipo de conhecimento que pode mudar verdadeiramente toda e qualquer situação, que pode endireitar o que está torto. Só há um tipo de conhecimento que pode dar razão à nossa existência. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esse tipo de conhecimento é o conhecimento de Cristo. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento de Cristo, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faz, de quem Cristo é. Só esse tipo de conhecimento que vai satisfazer. Só esse tipo de conhecimento que vai trazer razão para a nossa vida. Só esse tipo de conhecimento que pode mudar o meu coração e o coração da minha filha, e o coração dos nossos filhos, e o coração dos nossos jovens, e o coração dos nossos políticos. Só esse tipo de conhecimento. É o conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo assim: conhecer a Jesus é a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Conhecer a Jesus é o mais maravilhoso que a minha mente já pôde compreender. E o que eu quero ainda é conhecer a Cristo, é conhecer a Cristo, é conhecer a Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Só Ele pode nos dar todas essas coisas aqui que Salomão procurou no conhecimento: felicidade, transformação, alegria, mudança de vida, somente no conhecimento de Cristo.